Senhor, te louvamos. Acabamos de cantar, só há um rebanho e há um só pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nessa noite estamos aqui reunidos para adorar o teu santo e bendito nome. E oramos pedindo que o Senhor use a tua palavra para falar aos nossos corações. Teu Santo Espírito tem liberdade para nos instruir, nos ensinar, nos animar. Possamos viver para a tua glória, Pai. Dias tão difíceis. Possamos ser luz no meio das trevas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, essa noite eu gostaria de, na mensagem, destacar o versículo de Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará para trás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Essas mesmas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 11, quando ele disse, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Geralmente eu não coloco o título de mensagem, eu até coloco, né? Quando estou digitando minha mensagem, eu abro um arquivo para poder estudar uma página e coloco um título. Mas às vezes eu não dou o título para os irmãos, mas o título dessa mensagem é simplesmente Jesus. Por muitos anos, e os irmãos vão lembrar disso, de tempo em tempo aparece alguém querendo desbancar Jesus. Pessoas que geralmente iniciam uma empreitada, e às vezes sendo sinceras, pessoas são sinceras, elas querem desmascarar Jesus. E ao iniciar essa empreitada, a fim de provar que Jesus não passa de um homem comum, ou Jesus não passa de um charlatão, e isso não acontece de agora, já nos tempos do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 27, 63, depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, e o problema era como eles iriam tratar esse assunto. O versículo 63 de Mateus 27, nós vemos assim: disseram, Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Embusteiro, charlatão, os fariseus, os saduceus chamavam o Senhor Jesus o enganador. Enfim, pessoas que se dispõem, alguns, como eu falei, de maneira sincera, querendo comprovar que Jesus não passou de um homem comum, e outros apenas querendo zombar e desqualificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Geralmente, alguém, quando quer desacreditar uma outra pessoa, ela procura suas fraquezas, suas falhas, procura desprezá-lo, e assim então diminuir a pessoa a fim de que ele tenha o seu intuito satisfeito. Mas tem algumas pessoas que buscaram, de maneira sincera, querer desmascarar o Senhor Jesus. E dentre essas pessoas que se deram ao trabalho de investigar a vida de Jesus, para talvez colocar uma pedra em cima de todo o assunto, nós temos um jornalista investigativo chamado Lee Strobel. Lee, ele utiliza a experiência jornalística, ele era um jornalista investigativo, então ele usa toda a sua experiência jornalística e começa uma busca a fim de contestar as reivindicações do cristianismo. E perseguindo aquilo que ele depois declarou ser a maior história da sua carreira, ele se defronta com os resultados inesperados que mudaram o que ele acreditava ser a verdade. O resultado foi a sua conversão. E hoje ele dedica seu talento, ele é vivo ainda, escrevendo livros em defesa da fé cristã. Outro que se aventurou a desmascarar Jesus Cristo foi Josh McDowell. Ele pensava que os crentes eram todos loucos
ou ingênuos, e assim os depreciava. Discutia com ele, usando argumentos contra a fé dessas pessoas. Geralmente discutia com pessoas mais simples, que não tinham argumentos mais profundos para dar, e ali procurava desprezar a fé e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, Joseph McDowell, enquanto se preparava no curso de Direito, o propósito dele, o desejo dele era ingressar na vida política, ele decidiu escrever um artigo que examinaria as evidências históricas da fé cristã e ele iria refutar essas evidências. No entanto, o resultado é que ele se converteu ao cristianismo. Depois, como ele mesmo disse, de ter encontrado evidências a favor, não contra. Ou seja, ele trabalhou para buscar evidências contra o cristianismo. E o que ele encontrou foram evidências a favor do cristianismo. Eu não marquei aqui, mas eu lembrei um dos palestrantes da chamada meia-noite desse ano, o irmão Berti. Ele é marroquino. Ele, na sua defesa de tese na faculdade, lá em Marrocos, ele tinha que escrever um trabalho refutando o cristianismo, enaltecendo o islamismo. O seu professor lhe deu o Evangelho de Lucas. E ele é filho da maior autoridade religiosa de Marrocos. E enquanto ele preparava o seu artigo, o seu trabalho, ele acabou se convertendo. Existem muitos outros exemplos de pessoas que se aventuraram a desmascarar Jesus Cristo. Eu dei apenas dois, lembrei agora do irmão Berdi, vai estar conosco na chamada meia-noite desse ano. Pessoas que se tornaram crentes justamente quando mais trabalhavam para que Jesus Cristo fosse desmentido. O apóstolo Paulo, ele é um outro homem que passou por essa mesma experiência. Desses dois que eu mencionei, só um parênteses aqui, dessas duas pessoas que eu mencionei, o Joseph McDowell escreveu um dos livros dele, intitulado Mais que um Carpinteiro, se não me engano, aqui na biblioteca da igreja. E o Lee Strobel ficou conhecido como um livro que depois se tornou filme Em Defesa da Fé de Cristo. Acho que nós passamos aqui na igreja esse filme, né? Em Defesa da Fé de Cristo. Agora existem outros, eu falei do apóstolo Paulo, mas outros nomes, outras pessoas que passaram por essa experiência, mas são pessoas anônimas. Pessoas que nunca escreveram um livro, nunca escreveram um artigo, nunca relataram tal fato que pudesse ser conhecido por toda a sociedade, mas que tiveram um encontro com Cristo. Um dos irmãos, que vocês não conhecem, ele era um irmão de Tupi Paulista, na época que o irmão Luiz Soares foi missionário lá. Ele era uma pessoa que estava, não sei qual o nome que se dá na igreja católica, ele era diácono, que ele era, mas ele trabalhava na igreja católica, ele não era padre, não era nada, mas trabalhava lá, ajudava nas missas, tudo. E quando o senhor Luiz Soares começou a pregar o Evangelho, ele comprou uma Bíblia, segundo ele, comprou a Bíblia dos crentes, ele era professor, ele comprou a Bíblia dos crentes para poder destruir a fé evangélica. O resultado é que ele se tornou presbítero da igreja, da qual o irmão Luiz Soares, a maioria dos mais velhos que conheceram ele, ele se tornou presbítero da igreja que o irmão Luiz Soares formou ali em Tupi Paulista. Mas existem muitos outros que nós não conhecemos, mas que tentaram buscar, desmascarar, desqualificar a fé cristã, mas que tiveram como resultado a sua própria conversão. Como eu disse, o apóstolo Paulo é um outro exemplo de alguém que desejava refutar não apenas o nome de Cristo, a fé cristã, mas destruir os cristãos. E na sua ânsia de acabar com o cristianismo, ele mesmo se tornou um cristão. E entre os livros do Novo Testamento,
que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios, especialmente no capítulo 15, onde ele dedica todo o capítulo para comprovar a verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esses homens, assim como outros, descobriram aquilo que no chamado Sino de Dort, de 1619, definiu como 5 pontos da doutrina da salvação. Ficou conhecido como 5 pontos de Calvino, apesar de não ser Calvino o autor desses pontos. Calvino morreu 50 anos antes desses pontos serem estabelecidos. Então, se você perguntasse para João Calvino quais são os 5 pontos do Sino de Dort, João Calvino, eu não sei quais são, porque simplesmente esses pontos não haviam sido elaborados até então. Mas as pessoas falam os 5 pontos do calvinismo, achando que é João Calvino, mas também chamado de tulip, que é a inicial cada inicial de cada ponto em inglês, né? Então, por exemplo, em inglês, a letra T, total depravação. Eu não vou falar em inglês aqui, porque senão o Camilo vai dar risada de mim, né? Mas é total depravação. U, eleição incondicional. Em inglês é incontination, Camilo? Incondicional em inglês? Incontination, ou coisa assim. Começa com U. Eu não vou falar porque está sendo gravado, não tira essa de mim. A letra L, expiação limitada, ou limitada expiação. A letra I, irresistível graça. E a letra P, perseverança dos santos. E o ponto que eu quero destacar aqui é que esses homens que tiveram que enfrentar, que tentaram desmascarar Jesus Cristo, eles tiveram que enfrentar a graça irresistível. Graça irresistível, ou seja, quando Deus chama o pecador, não há como resistir a esse chamado. Foi assim que Lee Strobel, Josh McDowell, o apóstolo Paulo, o irmão Merti, e cada um que está aqui essa noite já respondeu ao convite de Jesus Cristo e experimentou. Você não precisa necessariamente ter se levantado contra a fé cristã. Eu vou comprovar que Jesus existe. Aí descobriu que Jesus existe, se converteu. Eu fui abraçado pela graça irresistível. Não, talvez você foi criado dentro da igreja, talvez você está sendo criado dentro da igreja, mas em dado momento você teve um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo, no qual você não pôde fugir dele. Isso é graça irresistível. Eu fui criado dentro da igreja. Acho que eu tinha 2 meses, se não me engano, quando meus pais se converteram. E eu fui criado então dentro da igreja. Mas eu tive um momento específico da minha vida quando eu senti a necessidade de confessar Cristo como meu Salvador. Isso é graça irresistível. O Senhor Jesus veio até mim, o Senhor Jesus chegou até os irmãos e nós respondemos de maneira positiva a esse chamado. Agora, como é que Deus chama os pecadores? Será que é um chamado igual para todos? Nós sabemos que não. Cada um tem uma experiência diferente. Embora a mensagem de salvação é a mesma, que resumidamente consiste em que Cristo morreu pelo pecado do homem e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, Deus utiliza vários meios para salvar o pecador. O apóstolo Paulo, por exemplo, caiu do cavalo, literalmente, né? Ele estava indo a perseguir os cristãos na estrada para Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra pessoa que eu gosto muito, John Newton, autor da Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Ele enfrentou uma tempestade em alto mar, e ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Outros apenas ouviram e entenderam que eram pecadores. Alguns entraram pela primeira vez numa igreja evangélica, ou assistiram pela primeira vez num culto ao ar livre, ou ouviram uma mensagem pelo rádio, pela televisão,
e reconheceram os seus pecados e confessaram Cristo como Salvador. Outros passaram 5, 10, 15 anos frequentando uma igreja e tiveram um encontro. Então, as experiências são diferentes. A mensagem é a mesma. As experiências, elas são diferentes. O que tem em comum entre todos os salmos é que eles precisaram conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o ponto comum de todos nós. Porque quando nós falamos que somos crentes, somos crentes em quem? Somos crentes em Jesus Cristo. Se alguém falar, eu sou crente no pastor Fábio, eu sou crente em João Calvino, eu sou crente, se não for em Jesus Cristo, você não é salvo. O que todos nós temos em comum é que nós confessamos Jesus Cristo como seu Salvador, como o Salvador pessoal. Naquele livro que eu mencionei há pouco, Mais que um Carpinteiro, de George MacDonald, ele relata o capítulo, ele relata o cuidado que ele teve de tentar desvendar quem é Jesus. E por que ele é tão importante assim? Ele quis entender por que o Senhor Jesus se tornou tão peculiar, tão especial. E ele descobriu que não foi o fato de Jesus ter sido um grande líder religioso, porque existiram outros grandes líderes religiosos. Desde antes do Senhor Jesus, nos tempos do Senhor Jesus, tempos após o Senhor Jesus, sempre surgem grandes líderes religiosos. Mas o que ele chegou à conclusão e descobriu é que nenhum poderia ou poderá se igualar a Jesus Cristo. E por quê? Quando se fala de outros religiosos, Buda, Maomé, Confúcio, percebe que as pessoas, elas não se ofendem a respeito disso. Elas ouvem com simpatia e admiração quando alguém se declara budista. Mas quando se fala de Jesus Cristo, parece que as pessoas se sentem agredidas. Isso se vê até mesmo em redes sociais. Pessoas expressam sua fé no espiritismo, sua fé em todos os outros religiões aí, e são admiradas. Mas basta um expressar a fé em Jesus Cristo, pronto. Já é atacado, já é acusado, às vezes, de ser missa ou coisa parecida. A razão, e George MacDonald chegou a essa conclusão, é que nenhum outro desses homens, eles não se declararam que eram Deus. E Jesus sim. Jesus o fez. E esse é o ponto que torna Jesus tão distinto dos outros líderes, dos outros guias religiosos. Já perceberam que ninguém tenta desqualificar Buda, Maomé ou Confúcio? Porque eles nunca falaram o que o Senhor Jesus Cristo disse que ele era. Se você prestou atenção na leitura de Isaías 45, versículo. Eu não marquei ele, mas quando eu lembro eu vou falar esse versículo. Mas tem um versículo que ele fala: eu sou. 45, 10, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou o céu, o Deus que formou a terra. Presta atenção no que ele está falando. Estabeleceu, que a fez estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí você pega essa informação de que o profeta Isaías está mencionando aqui Deus. Eu sou. E como nós vamos ver alguns versículos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo declara eu sou, as pessoas começaram a odiar o Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus se declarar ser Deus é o ponto que torna ele distinto dos demais
e as religiosas. Como eu disse, o Novo Testamento apresenta Jesus como Deus. Os nomes aplicados no Novo Testamento são tão específicos que só poderiam ser aplicados ao próprio Deus. Observe, por exemplo, Tito 2,13. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo declara que o grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. Hebreus 1,8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Ou seja, ele fala, a respeito do Filho, quem é o Filho? Jesus. O teu trono, ó Deus. Então, o autor de Hebreus também declara que Jesus Cristo é Deus. E ele continua. É para todos sempre o trono, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ainda Romanos 9,5, novamente o apóstolo Paulo, ele declara: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, quem é o Deus bendito para todos sempre? O Senhor Jesus Cristo. Então, as Escrituras atribuem as características que só podem ser verdadeiras se aplicadas a Deus. Então, quando você tem alguns atributos que estão destinados a Jesus Cristo, esses mesmos atributos, eles também só podem ser aplicados ao próprio Deus. Jesus é apresentado como um ser de substância própria, ou seja, ele se mantém independente das demais pessoas. João capítulo 1, versículo 4. João 1, 4. A vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. A vida era a luz dos homens. 14,6. Alguém sabe de cor? Tem que mandar levantar a tela aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E Jesus então se torna ele é o verdadeiro Deus, porque as características, os atributos aplicados a Deus também são vistos em Jesus Cristo. Jesus é apresentado como aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, possuidor da vida eterna. Lá quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28:20, ele dá a ordem para os seus discípulos irem por todo mundo pregando o Evangelho, ele fala no versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Jesus fosse um mero homem, como é que ele poderia estar conosco todos os dias? Ele está espiritualmente. De fato, nós não vemos ele aqui bem pessoalmente. Mas não é de maneira espiritual que ele está dizendo aqui, mas de maneira real. E pessoas tiveram encontro com ele. E podem testemunhar desse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ainda João 6,64. João 6,64. O Senhor Jesus Cristo dizendo: contudo há entre vós descrentes, pois que Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Então o Senhor Jesus também sabia quem é que cria, que não cria, quem que ia crer nele. Onisciente. Lucas 7, 14, 15. Lucas 7, 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto. Passou a falar e Jesus
o restituiu à sua mãe. Onipotente, poder para ressuscitar uma pessoa que estava morta. E por fim, 1 João 5,11. 1 João 5,11. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então note que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele também recebeu honrarias e adoração somente devida a Deus. Ele não recusou essa adoração. Pelo contrário, Ele aceitou a adoração como Deus. Novamente, João capítulo 5, agora no versículo 23, João 5, 23. A fim de que todos os homens, a fim de que todo homem, o Filho do modo por quem honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Hebreus 1,6. Hebreus 1,6. Nós lemos o versículo 8 anteriormente, agora o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito, que é o Senhor Jesus Cristo, ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 14. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que prosseguem de toda tribo, língua, povo e nação. E para que o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que há neles, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, todos esses versículos estão ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como é grande o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que os homens tentam diminuir, Ele continua sendo o grande eu sou. Aliás, quando ele fala isso em João 8,28, ele está lá tendo uma discussão com os fariseus, e ele diz assim, João 8,28, disse, pois, Jesus: quando levantar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai ensinou. Algumas pessoas podem criar objeção contra essas referências, dizendo que elas foram ditas por outras pessoas. E mesmo João, quando ele relata aqui, ele está relatando que é aquilo que Jesus falou, mas não foi Jesus quem disse verbalmente, mas João está declarando aquilo que o Senhor Jesus disse. E alguns estão a dizer que isso não prova que Jesus Cristo é o verdadeiro. A alegação de muitos, e os muçulmanos fazem isso, eles alegam que Jesus nunca se declarou ser Deus. Só que tem duas coisas. Primeiro, que o Senhor Jesus, ele nunca refutou, nunca rejeitou a adoração. Um certo homem resolveu tirar isso ali e verificar se Jesus se proclamava ser Deus. E ele chegou à seguinte conclusão: qualquer pessoa, ele falando, abre aspas,
Qualquer pessoa que ler o Novo Testamento e não chegar à conclusão que Jesus declarou a sua divindade, deve ser tão cego quanto o outro que estivesse na rua num dia ensolarado e dissesse não enxergar o sol. Ou seja, o cego, ele não enxerga o sol, mas ele sente e percebe o sol por causa do calor na sua pele. Percebemos as verdades sobre Jesus Cristo ser Deus em todas as páginas do Novo Testamento. Quando João relata os fatos que ele presenciou sobre a vida de Jesus, e ele ali registrou, João não está inventando nada. Ele apenas escreve aquilo que viu e ouviu. Quando lá ele é preso, lá no relato de Atos, quando ele é levado preso junto com Pedro, e eles são açoitados e tentaram calar a boca deles, pedindo para que eles não falassem mais no nome de Deus, vamos ler João 4, versículo 18. Chamando-os, as autoridades religiosas, Atos 4, versículo 18. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, João, ele não está inventando, ele está apenas relatando aquilo que ele ouviu o próprio Senhor Jesus Cristo declarar. Quando João relata o confronto entre Jesus e alguns judeus, o atrito ele se criou por causa da cura de uma pessoa no dia de sábado. Os judeus perseguiram Jesus por causa disso. E foi aí quando Jesus, então, declarou no capítulo 5, nós estamos falando agora, versículo 16 a 18, essas frases. João 5, versículo 16 e 18. Então o Senhor Jesus Cristo, ele havia curado uma pessoa no sábado, e aí eles começaram a questionar Jesus por ter feito um trabalho no sábado, e o versículo 16 e 18, o Senhor Jesus Cristo, então, ele declarou: judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-o igual a Deus. Veja, nós já vimos que ele, ao se declarar eu sou, ele está se identificando com eu sou de Isaías, está se identificando com eu sou de Moisés, quando Moisés pergunta para Deus: mas quando chegar para Faraó e ele perguntar quem que me enviou, você diz: o eu sou me enviou. E agora ele fala que ele, Jesus e o Pai trabalham. Alguém pode alegar que essa frase é comum. Eu posso dizer que meu pai trabalha até agora e eu também. Então, de repente, está lá eu estou em casa, o Pedro está trabalhando no escritório dele, eu estou no escritório trabalhando, e alguém toca o telefone, o Pedro atende, fala: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora. Normal, os dois estão trabalhando. Mas o que nós precisamos entender e alguém pode dizer que isso não prova, que Jesus está dizendo que ele era o próprio Pai. Mas o que nós precisamos entender e levar em consideração é a linguagem, a cultura e principalmente a pessoa ou pessoas a quem essa mensagem está sendo dirigida. No caso em questão, era a cultura judaica. As pessoas a quem essas palavras foram dirigidas eram os líderes religiosos judeus. Então, vejam como eles entenderam tal declaração. Ao dizer meu pai e não nosso pai, e depois acrescentar trabalha até agora, Jesus ele se coloca em igualdade de condições com Deus. Ele se coloca no mesmo plano divino. O judeu entendia isso. Eles não se referiam a Deus como meu pai. Eles se dirigiam a Deus como nosso pai. No mundo, meu pai celeste. Jesus não fez isso. Quando ele chamou Deus de meu pai,
ele faz de modo que os judeus não poderiam interpretar de outra maneira, senão de que Jesus era o Filho de Deus, e isso é grave quando ele declara em João 10,30, eu e o Pai somos um. O resultado dessa declaração, nós lemos aqui em João capítulo 10, versículo 31 e 33. Então, note, o Senhor Jesus falou, eu e o Pai trabalham até agora. Os judeus não entenderam, pera lá, então ele está falando que ele é o Filho de Deus. Ninguém fala isso. Ele está se colocando como exclusivo. Em João capítulo 10, versículo 30, quando ele declara, eu e o Pai somos um, o que eles entenderam, os judeus? Vamos lá. Versículo 30 de João 10. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Diz Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras, das quais delas vocês me apedrejam? Responderam eles, não é por obra alguma que te apedrejamos, e sim porque causa blasfêmia, pois sendo tu homem, se faz Deus a ti mesmo. Ou seja, Deus fala, olha, as suas obras não tem problema algum, nós não vamos te apedrejar por causa disso, mas nós estamos te apedrejando porque você se faz Deus. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, o meu Pai trabalha até agora, eu também, ele está declarando, eu sou Deus. E essa declaração que os judeus ouviram dele, evidencia que ele se proclamava Deus. E percebam que foram os próprios judeus que declararam isso. Quando eles acusaram Jesus e Jesus perguntou para ele qual obra ele estava sendo apedrejado, e eles mesmos falaram, porque fizeste Deus a ti mesmo. Os próprios líderes religiosos, eles chegaram a essa conclusão. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que veio ao mundo salvar a todo aquele que crê na sua obra expiatória. Nós não adoramos um homem, nós não louvamos uma pessoa, nós louvamos o próprio Deus. Mas também não basta crer que Jesus é Deus, é preciso crer que Ele, sendo Deus, veio ao mundo morrer pelos teus pecados. É preciso crer que Ele se entregou para morrer em nosso lugar. Somente assim a pessoa passa pela experiência de salvação eterna. Quando as crianças, quando ainda somos crianças, é comum confundirmos. Porque o professor na escola dominical às vezes fala de Jesus, fala de Deus, e a gente não sabe quem está falando, e aí o irmão começa a orar e fala, Senhor nosso Deus, Jesus amado, ou Senhor meu Jesus, meu Deus querido. Mas espera lá, são pessoas? Não, são as mesmas pessoas. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. E essa declaração é que leva crentes a morrerem nos países islâmicos, por exemplo. Porque você não imagina como Jesus é Deus. O islamismo até aprecia o Senhor Jesus. No Alcorão fala dele. A Elizabeth ganhou um livro que fala de uma mulher que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. E ela era de família rica, E ela ouvia as empregadas falar de Jesus. E ela leu no Alcorão a respeito de Jesus e quis saber quem era Jesus. E se converteu. Porque toda pessoa que vai querer conhecer Jesus, ela tem a grande possibilidade de se converter. E ela então ali percebeu que Jesus Cristo é o Deus. Por que eles, especialmente os extremistas, eles agridem os crentes? Porque os crentes adoram Jesus como sendo Deus. E eles não admitem. Para eles somente há um Deus. Alá é Deus. Os outros são profetas. Não são Deus. Mas nós declaramos, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o Deus que veio ao mundo. Jesus Cristo é o Deus que desceu e se fez homem. Habitou entre nós. Morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Somente assim a pessoa passa a experimentar a salvação eterna. No momento que uma pessoa reconhece essas verdades, o coração dela é cativado
para a obra do Senhor Jesus Cristo. E ela experimenta então o quê? A graça irresistível. Porque ela conheceu simplesmente Jesus. Por que você vai para o céu? O que você fez de bom para ir para o céu? Não fiz nada. Eu simplesmente conheci Jesus. Eu simplesmente conheci aquele que veio ao mundo, o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados e me trouxe a vida eterna. Por meio do seu sangue, nós somos redimidos. Simplesmente Jesus. Não é nada. É apenas Jesus. Nós nos reunimos aqui para adorar Jesus. Eu li hoje, quando eu vim para cá, estava vendo o coro do Flamengo dando no Corinthians e olhando no celular, né? Essa parte do coro é só para provocar os corintianos, tá? Mas alguém colocou assim: perguntar se na igreja tem culto. Como que falou? Perguntar se na minha igreja tem o culto do amigo, se tem o culto disso, se tem o culto daquilo. E foi falando várias coisas que as igrejas fazem, né? E às vezes a gente fala assim: nós temos o culto do Dia dos Pais. Na verdade, não é o culto. Vai ser homenageado dos pais. E aquele irmão colocou assim: não, na minha igreja eu tenho culto de adoração a Deus. Nós nos reunimos aqui num culto para adorar a Deus. Nós não chegamos aqui porque vamos adorar uma outra pessoa, ou nós viemos aqui para ver um bom culto. Tem pessoas que confundem, acham que igreja é como sala de cinema. Você vai lá, tem os filmes em cartaz, deixa eu ver qual que eu vou escolher hoje. Eu vou escolher 007. Esse aqui é bacana. Eu vou assistir o Indiana Jones. Esse aqui é mais legal. Eu vou assistir um filme aqui mais romântico. Um cardápio de filmes, você assiste ali. Que filme agradável, gostei desse filme. E pessoas lá já assinam as igrejas. Vou naquela igreja, porque aquela igreja lá é mais legal. Aquela igreja lá tem um louvorzão legal, tem isso, aquilo. Se a igreja tem um louvor legal e for para adoração ao nosso Deus, amém. Mas se a pessoa faz um culto para atrair pessoas, a fim que as pessoas gostem do culto, tem um certo problema. Acho que foi Spurgeon que disse. Certa vez alguém disse que não gostou do culto. Ele falou assim: eu não estou preocupado se você gostou do culto, eu tenho que estar preocupado se Deus gostou do culto. Porque a nossa adoração é a Deus. Nós viemos aqui para prestar adoração a Deus. O nosso Deus é Jesus Cristo. E a nossa salvação se dá simplesmente porque Deus se tornou homem, se fez carne, habitou entre nós. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia. Vamos lembrar daquele momento especial, quando Jesus então entregou sua vida pelos nossos pecados. E se a pessoa rejeita isso? Se a pessoa não quer saber disso? O profeta Isaías, nós lemos no início do culto e lemos o trecho de Romanos 14, 11. O profeta Isaías, ele declarou o que o apóstolo Paulo também declarou em Romanos 14, 11. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a ele. Então todo mundo vai ser crente, porque daí todo joelho vai se dobrar? Não. Mesmo o incrédulo, que rejeita o Senhor Jesus Cristo, ele vai reconhecer a soberania de Deus e vai dobrar os joelhos. Mas se não se converteu, se não recebeu Cristo como Salvador, enquanto estava vivo nesse mundo, ele vai fazer isso apenas por reconhecimento de que Jesus Cristo é o Salvador. Não porque ele está adorando por convicção de que esse é o seu Salvador. Não. Ele vai reconhecer: eu rejeitei o Salvador. E ele vai ter que dobrar o joelho diante do Salvador. Então eu espero que você possa ser crente simplesmente por ter recebido Jesus como Salvador. A igreja evangélica, ela não tem atrativo algum em termos de ornamentos. Existem igrejas em templos, né? Existem templos bonitos, templos com uma arquitetura bonita, mas isso nada tem a ver com a adoração a Deus. Uma verdadeira igreja pode adorar a Deus debaixo de um pé de manga. Uma verdadeira igreja pode adorar a Deus num salão que no passado foi um bar. A verdadeira igreja pode adorar a Deus numa praça ao ar livre. Porque a verdadeira igreja adora a Deus.
porque Ele simplesmente se fez homem, habitou entre nós, para nos trazer a vida eterna. Eu espero que você tenha compreendido, e aquilo que eu não pude esclarecer, o Espírito Santo faça no seu coração, e você chegue em casa hoje, e louve a Deus, e fala: Senhor, eu te louvo, simplesmente por causa de Jesus Cristo. Amém?